Após a morte de Ricardo, meu marido, por 40 anos, a casa ficou silenciosa demais. Foi numa dessas tardes vazias que a campainha tocou, e uma mulher que eu nunca tinha visto me disse a frase que destruiu tudo o que eu conhecia. Ricardo me amou por 30 anos. Você era apenas a primeira. Mas dias depois, o que eu encontrei naquela gaveta trancada mudou o jogo para sempre. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Célia Almeida, tenho 68 anos e passei a vida inteira em Belo Horizonte. Fui professora de história, mas me aposentei cedo para cuidar da casa, do meu marido Ricardo e dos nossos filhos, que hoje já têm suas próprias vidas. Minha rotina era simples e girava em torno dele. Eu preparava o café da manhã, cuidava do jardim que ele tanto amava e organizava os jantares de família aos domingos. A casa sempre foi o meu mundo, o centro do meu universo, cada canto construído com meu tempo e dedicação. Eu acreditava ter uma vida sólida, um casamento que era um porto seguro. O falecimento dele me deixou sem chão, mas eu ainda tinha as paredes daquela casa para me segurar, as memórias para me aquecer. O luto era um companheiro constante, um peso no ar que dificultava a respiração. Os dias se tornaram longos e repetitivos, marcados pelo silêncio que a ausência de Ricardo deixou. Eu continuava a fazer café para dois por puro hábito, só para depois jogar o dele fora, sentindo um nó na garganta. À noite, o lado dele da cama parecia um abismo gelado. Eu me pegava esperando o som da chave na porta, o barulho dos seus passos no corredor. A solidão era física, uma dor que se instalava no peito e não me abandonava. Meus filhos ligavam, perguntavam se eu estava bem, mas suas vozes vinham de um mundo que já não era o meu. Eles tinham suas rotinas, seus problemas, e eu não queria ser um fardo. O medo começou a se instalar aos poucos, de forma sutil. Primeiro, foi o medo de dormir sozinha na casa grande, ouvindo cada estalo da madeira, cada ruído do vento lá fora. Depois, veio o medo do futuro, uma tela em branco que eu não sabia como preencher. Ricardo sempre cuidou de tudo, das contas, do banco, do seguro do carro. Eu assinava os papéis que ele me pedia, confiava cegamente. Agora, as correspondências chegavam com nomes de empresas que eu não reconhecia, com valores que eu não entendia. Eu me sentia uma criança perdida, incompetente para gerir a minha própria vida. A sensação de fracasso era avassaladora, como se eu tivesse falhado em aprender o básico para sobreviver. A dúvida se tornou minha sombra. Eu repassava nossos últimos meses juntos, procurando por sinais que eu pudesse ter ignorado. Ele andava mais quieto, mais distante. Eu atribuí isso ao cansaço, aos problemas no trabalho que ele mencionava por alto. Será que era outra coisa? Será que ele estava doente e não me contou? Ou pior, será que ele estava infeliz? Cada lembrança feliz agora vinha com um ponto de interrogação. Aquele sorriso na nossa última foto de aniversário era verdadeiro? Aquele "eu te amo" dito antes de dormir era sincero? Eu comecei a duvidar de tudo, inclusive do meu próprio julgamento, da minha capacidade de perceber a realidade. Minha vida inteira parecia estar se desfazendo em minhas mãos. A pressão social era outra batalha silenciosa. As pessoas me tratavam com pena, com um cuidado excessivo que me sufocava. Os amigos nos convidavam para jantares de casais e, de repente, pararam. Eu me tornei a viúva, a peça que não se encaixava mais. Alguns me diziam para seguir em frente, para vender a casa e viajar, como se fosse simples apagar 40 anos de história. Outros me olhavam com um misto de compaixão e curiosidade mórbida, querendo saber detalhes da sua morte, do inventário. Eu me sentia um objeto de estudo, uma anomalia social. A solidão no meio de tanta gente era ainda mais dolorosa do que a solidão dentro de casa. A família, embora com boas intenções, aumentava meu fardo. Meus filhos, Marcos e Lúcia, começaram a discutir sobre o futuro da casa. Marcos achava que eu deveria vendê-la e me mudar para um apartamento menor, mais prático.
Lúcia insistia que eu fosse morar com ela, o que significaria abandonar minha cidade, minhas raízes, tudo o que eu conhecia. Nenhum deles perguntou o que eu queria. Eles decidiam por mim, planejavam minha vida como se eu fosse incapaz. Eu ouvia as conversas por telefone, as discussões veladas sobre o que fazer com a mamãe. Eu estava presente, mas era como se fosse invisível, uma figura frágil que precisava ser gerenciada. A falta de recursos se tornou um problema concreto. Ricardo tinha um bom salário como engenheiro e vivíamos confortavelmente. Eu nunca me preocupei com dinheiro. Após sua morte, descobri que as economias não eram tão grandes quanto eu imaginava. Havia dívidas que eu desconhecia, investimentos que não deram certo. A pensão demoraria a sair e as contas continuavam chegando. O jardim, que era meu orgulho, começou a parecer uma despesa desnecessária. Eu passei a apagar as luzes dos cômodos vazios, a pensar 2 vezes antes de comprar qualquer coisa no supermercado. A humilhação de ter que controlar cada centavo depois de uma vida inteira de estabilidade era mais uma camada de dor. O clima em casa era de perda contínua. Cada objeto era uma faca de 2 gumes, uma lembrança querida e um lembrete da ausência. A poltrona onde ele lia o jornal, o cheiro fraco do seu perfume que ainda pairava no armário, a caneca de café com o escudo do time dele. Eu tentei guardar algumas coisas, colocar em caixas, mas parecia que eu estava apagando a existência dele, e a culpa me consumia. Então, eu deixava tudo no lugar, vivendo em um museu de uma vida que não existia mais. A confusão mental era constante. Eu esquecia compromissos, perdia chaves, deixava o fogão aceso. Meu cérebro parecia estar em um nevoeiro denso, incapaz de focar em qualquer coisa. Eu me sentia completamente encurralada, presa entre um passado que doía e um futuro que me aterrorizava. Vender a casa significaria admitir a derrota, entregar o último pedaço de Ricardo que me restava. Ficar nela era prolongar a agonia, viver com fantasmas em cada corredor. Ir morar com um dos filhos seria perder minha independência, minha identidade. Não havia uma saída clara, nenhuma opção que trouxesse paz. Eu estava paralisada, sentada na sala de estar enquanto a poeira se acumulava nos móveis, sentindo o peso do silêncio e a certeza de que o pior ainda estava por vir. Eu só não imaginava o quão devastador seria. Foi numa terça-feira cinzenta que a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Abri a porta e vi uma mulher, talvez uns 15 anos mais nova que eu, com um ar de quem sabia exatamente onde estava pisando. Ao lado dela, um rapaz alto, de uns 30 anos, com os mesmos olhos de Ricardo. Ele não disse uma palavra, apenas me observou com uma curiosidade fria. A mulher, por outro lado, sorriu um sorriso que não alcançou seus olhos. Ela se apresentou como Marta. O nome não significava nada para mim, mas eu sentia um calafrio percorrer minha espinha. Havia algo na postura dela, uma certeza que me desarmou completamente antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Ela pediu para entrar, e eu, paralisada, dei um passo para o lado, permitindo que os dois entrassem na minha sala. Na sala que eu decorei, na sala onde criei meus filhos. Eles se moveram com uma familiaridade que me agrediu. Marta passou os dedos sobre o aparador de madeira, como se estivesse inspecionando a poeira. O rapaz, Lucas, parou em frente ao porta-retratos com a minha foto e a de Ricardo no nosso aniversário de casamento. Ele o encarou por um longo tempo, com uma expressão indecifrável. O silêncio era denso, pesado, cheio de palavras não ditas. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa, esperando por uma sentença que eu não sabia qual era. Marta não perdeu tempo. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e abriu a bolsa. De lá, tirou um envelope. Sua voz era calma, quase didática, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Ela me contou sua história. A história de 30 anos ao lado de Ricardo. Uma vida paralela, com viagens, jantares e fins de semana dos quais eu nunca soube. Ela falou de promessas, de um futuro que ele dizia que teriam juntos.
Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o meu casamento, sobre as minhas memórias. Eu ouvia tudo sem conseguir reagir, meu corpo travado, meu cérebro se recusando a processar a dimensão daquela traição. Então ela me entregou o envelope. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurá-lo. Dentro havia uma certidão de nascimento. Lucas, filho de Ricardo. E uma foto. Uma foto antiga de Ricardo. Muito mais jovem, segurando um bebê no colo, sorrindo para a câmera com um amor que eu reconhecia. Um amor que eu pensei ser só meu. Marta observava meu rosto, esperando minha reação. Talvez esperando lágrimas ou um escândalo. Mas nada veio. Eu estava oca por dentro. O choque era tão grande que havia bloqueado qualquer outra emoção. Eu apenas olhava para aquela foto. A prova irrefutável de que minha vida inteira tinha sido construída sobre uma base falsa. Foi então que ela disse a frase que selou tudo. Ela se levantou, ajeitou a roupa e me olhou de cima a baixo, com um misto de pena e superioridade. Ricardo me amou por 30 anos. Ele precisava de você, da casa, da fachada. Você era apenas a primeira. Depois disso, ela fez um sinal para o filho e eles se dirigiram à porta. Lucas me deu um último olhar, quase como um pedido de desculpas, mas não disse nada. A porta se fechou e o som do clique da fechadura ecoou na casa silenciosa. Eu fiquei de pé no meio da sala, segurando a foto, sentindo o mundo desabar ao meu redor em câmera lenta. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, parada. Podem ter sido minutos ou horas. O sol começou a se pôr e as sombras se alongaram pela sala, envolvendo os móveis, os objetos, as memórias agora contaminadas. Eu não chorei. Não gritei. A dor era tão profunda que se transformou em uma quietude gelada. Sentei-me na poltrona de Ricardo, o lugar dele, e olhei para as paredes da casa. Cada quadro, cada objeto, cada detalhe escolhido por nós dois agora parecia uma peça de um cenário de teatro. Uma peça na qual eu era a protagonista enganada, a única que não sabia o roteiro. A humilhação era um gosto amargo na boca. Naquela noite, o sono não veio. A casa, que antes era meu refúgio, tornou-se uma prisão cheia de fantasmas. Cada canto me lembrava dele, mas agora as lembranças vinham com a imagem de Marta e Lucas. Eu me levantei e comecei a andar pelos cômodos escuros. Fui até o escritório dele, um lugar que eu raramente entrava. Era o santuário de Ricardo. Sentei-me em sua cadeira de couro, a mesma onde ele passou tantas noites trabalhando. Um impulso estranho me dominou. Não era curiosidade, era uma necessidade. A necessidade de encontrar algo, qualquer coisa, que me desse uma explicação, uma peça que faltava naquele quebra-cabeça devastador. Comecei a abrir as gavetas. A primeira estava cheia de papéis de trabalho, projetos de engenharia que eu não entendia. A segunda, com extratos bancários e contas antigas. Tudo parecia normal, organizado. Era a vida pública de Ricardo, a que todos conheciam. Eu procurava por algo pessoal, uma carta, um diário, qualquer vestígio daquela outra vida. Mas não havia nada. Era como se ele tivesse sido meticuloso em manter seus dois mundos completamente separados. A frustração começou a crescer dentro de mim, uma raiva fria e silenciosa. Ele havia me enganado com a mesma precisão com que desenhava suas plantas. Então eu vi. A última gaveta da escrivaninha. Estava trancada. Eu já tinha visto aquela gaveta trancada antes, mas nunca dei importância. Ricardo dizia que guardava documentos importantes da empresa ali. Agora, aquela pequena fechadura de metal parecia um cofre guardando todos os seus segredos. Eu precisava abri-la. A necessidade se tornou uma obsessão. Procurei a chave em todos os lugares óbvios, nos potes de caneta, nas outras gavetas. Nada. A ideia de arrombar a gaveta passou pela minha cabeça, mas eu não tinha forças para isso. Eu precisava da chave. Era como se eu precisasse da permissão dele para descobrir a verdade final. Lembrei-me de uma pequena caixa de madeira que ele guardava no fundo do seu armário. Ele a chamava de caixa de quinquilharias. Fui até o nosso quarto, o ar pesado com a ausência dele.
Abri o armário e o cheiro fraco do seu perfume ainda estava lá. Um golpe no estômago. Encontrei a caixa, coberta de poeira. Dentro, havia moedas antigas, botões, canivetes e um pequeno molho de chaves que eu nunca tinha visto. Uma delas era pequena, de metal escurecido. Meu coração acelerou. Voltei ao escritório, com a chave na mão. Minha mão tremia tanto que precisei de 2 tentativas para encaixá-la na fechadura. Ela girou. A gaveta se abriu com um rangido suave. Dentro, não havia cartas de amor ou fotos de outra família. Havia apenas uma pasta de cartolina azul, grossa e pesada. Nada mais. Senti uma ponta de decepção. Eu esperava uma confissão, uma prova da sua vida dupla. Peguei a pasta e a coloquei sobre a mesa. Respirei fundo antes de abri-la. Dentro, uma pilha de documentos legais, com selos de cartório e assinaturas. Eram contratos, apólices de seguro e escrituras. Comecei a folheá-los sem entender muito bem o que procurava. Eram papéis antigos, alguns com mais de 20 anos. No meio da pilha, um documento se destacou. O título era Instrumento Particular de Doação com Reserva de Usufruto. Li as primeiras linhas. Ricardo, doador. Célia Almeida, donatária. O objeto da doação, o imóvel onde residíamos. A casa. Eu li e reli o parágrafo várias vezes, as palavras dançando na minha frente. Eu não conseguia acreditar. A data era de 15 anos atrás. E então, a memória veio como um clarão, um relâmpago em meio à escuridão da minha mente. Uma lembrança que eu havia enterrado sob a rotina de décadas. Eu me lembrei daquele dia. Ricardo chegou em casa com os papéis, dizendo que era uma proteção. Ele estava abrindo uma nova sociedade na empresa e tinha medo de que, se algo desse errado, nossos bens pudessem ser afetados. É só uma formalidade, Célia, ele disse, me entregando a caneta, para garantir que a casa seja sempre sua, aconteça o que acontecer. É para te proteger. Eu assinei onde ele mandou, sem ler, como sempre fazia. Confiava nele. Confiava na sua palavra. Ele estava me protegendo. Mas não dos seus sócios. Ele estava, sem saber, me protegendo dele mesmo. A ironia da situação me atingiu com a força de um soco. Ele, o homem dos segredos e das vidas duplas, o mestre da manipulação, havia colocado em minhas mãos a única arma que importava. A casa, o centro da disputa, o símbolo da nossa vida, o bem mais valioso. Legalmente, ela era minha, apenas minha. O usufruto era dele enquanto vivesse, mas com sua morte, a propriedade plena e irrestrita se consolidou em meu nome. Eles podiam ter o filho, as memórias, os 30 anos de segredo. Mas a casa, as paredes que testemunharam minha dedicação, a fundação da minha vida, pertencia a mim. Meu primeiro sentimento não foi de alívio ou de vitória. Foi um vazio ainda maior. O documento na minha mão era a prova final da sua duplicidade. Ele fez aquilo por razões egoístas, para se proteger financeiramente, e no processo me entregou o poder. Não foi um ato de amor ou cuidado, foi um cálculo. E isso doía quase tanto quanto a traição. Por alguns instantes, a dúvida me consumiu. O que eu deveria fazer com aquilo? A imagem de Lucas, o rapaz silencioso com os olhos do pai, veio à minha mente. Ele não tinha culpa. Era justo que ele não recebesse nada do pai? Eu me senti dividida. Uma parte de mim, a Célia de sempre, a que cuidava e apaziguava, pensou em dividir, em ser justa, em não usar aquele documento como uma arma. Talvez eu pudesse vender a casa e dar a ele uma parte. Seria a coisa certa a fazer. A coisa que a velha Célia faria. Eu passei a noite em claro, com o documento sobre a mesa de cabeceira, pesando as opções. A dor da traição lutava contra 40 anos de um hábito de ser conciliadora, de colocar os outros em primeiro lugar. Eu estava em guerra comigo mesma. Mas então, pela manhã, enquanto eu tomava meu café sozinha na cozinha silenciosa, a frase de Marta voltou a ecoar na minha cabeça. Você era apenas a primeira. A arrogância em sua voz, o desprezo em seu olhar.
A forma como ela invalidou minha vida inteira com uma única sentença. Ela não veio pedir, veio exigir. Ela não veio com respeito, veio com um sentimento de direito. E naquele momento, a dúvida se dissipou. A névoa de confusão se desfez e deu lugar a uma clareza fria e cortante. Isso não era sobre Lucas. Não era sobre justiça para ele. Era sobre mim. Era sobre o valor dos meus 40 anos. 40 anos de dedicação, de amor, de trabalho invisível que construiu aquele lar. Anos em que eu abdiquei de partes de mim mesma para apoiar a carreira dele, para criar nossos filhos, para manter a harmonia de uma família que, para ele, era apenas uma fachada. Minha vida não era uma formalidade. Meu amor não era o primeiro de uma lista. Minha dor não seria ignorada. A humilhação que senti na minha própria sala de estar precisava de uma resposta. E a resposta não seria um acordo, não seria uma divisão. A Célia que assinara aquele documento 15 anos antes, a mulher ingênua e confiante, havia morrido junto com Ricardo. A mulher que estava sentada naquela cozinha era outra. Uma mulher que havia sido forçada a ver a verdade. E a verdade era que eu não devia nada a eles. Eu não devia explicações, não devia compaixão, não devia 1 centavo. Ricardo lhes deu 30 anos de sua vida, que isso fosse a herança deles. A minha herança era diferente. Era a chance de recuperar minha dignidade, de dar um ponto final a essa história nos meus próprios termos. A decisão se solidificou dentro de mim, não como uma explosão de raiva, mas como uma rocha fria e inabalável. Eu não iria lutar pela casa. Eu não iria brigar na justiça. Eu iria simplesmente exercer meu direito, o direito que ele mesmo me deu. Peguei o documento e o guardei com cuidado. Ele não era mais um pedaço de papel, era a minha chave. A chave para o meu futuro, para longe da sombra de Ricardo e de seus segredos. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e o faria sem alarde, sem confronto. A minha resposta seria silenciosa, mas definitiva. Levantei-me da mesa, lavei minha xícara de café e a guardei no armário. Olhei ao redor da cozinha, para cada detalhe que eu havia escolhido com tanto carinho ao longo dos anos. Não senti tristeza, não senti apego, senti apenas uma distância. Aquela não era mais a minha casa. Era um mausoléu de uma vida que não existia mais. E eu não queria mais viver em um mausoléu. Eu queria viver. Pela primeira vez desde a morte de Ricardo, eu senti uma faísca de algo que não era dor nem luto. Era propósito. Eu não precisava da permissão de ninguém. Não precisava da aprovação dos meus filhos, que já estavam planejando minha vida sem me consultar. Não precisava confrontar Marta ou Lucas. Meu caminho estava claro e era só meu. Eu iria apagar o passado, não para esquecê-lo, mas para que ele não pudesse mais me ferir. Eu iria dissolver o palco onde a mentira de Ricardo foi encenada por tanto tempo, e com os escombros, eu construiria algo novo, algo que seria inteiramente meu. Fui até o telefone, que estava mudo sobre o balcão. Minha mão estava firme quando peguei o aparelho. Eu não liguei para meus filhos. Não liguei para nenhum amigo. Procurei na lista telefônica o número de um escritório de advocacia no centro da cidade. Um nome que eu não conhecia, garantindo que não houvesse nenhuma conexão com o passado, com os contatos de Ricardo. A voz da secretária do outro lado da linha foi profissional e impessoal. Perfeita. Eu não hesitei. As palavras saíram da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Bom dia. Meu nome é Célia Almeida. Eu gostaria de marcar uma consulta com um advogado, o mais breve possível. A secretária perguntou qual era o assunto, para direcionar ao especialista correto. Eu fiz uma pausa, olhei pela janela para o jardim que Ricardo tanto amava e que agora parecia apenas um trabalho a ser feito. Então eu respondi, com a voz clara e firme. Tal assunto é a venda de um imóvel. Naquele momento, eu senti o peso de 40 anos começar a sair dos meus ombros. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não tinha um plano detalhado. Mas eu tinha dado o primeiro passo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava olhando para trás, para o que perdi. Eu estava olhando para frente, para o que eu poderia construir.
A mulher que desligou aquele telefone não era mais uma vítima. Era a dona do seu próprio destino. O jogo havia mudado, e a jogada final seria minha. A primeira reunião com o advogado foi em um prédio de vidro no centro da cidade, um lugar que não tinha nada a ver com o meu mundo. Sentei-me em uma cadeira de couro desconfortável, sentindo-me pequena e fora de lugar. O advogado, um homem sério de meia-idade, leu o documento de doação com uma expressão neutra. Ele fez algumas perguntas técnicas, usando termos que eu mal compreendia. Eu apenas respondi o que sabia, sentindo meu coração bater forte. Ao final, ele olhou para mim por cima dos óculos e disse com firmeza: "A senhora tem a posse plena e legal do imóvel. Ninguém pode contestar isso." Aquelas palavras foram a primeira âncora que senti em meses. A primeira confirmação de que eu não estava delirando, de que eu tinha, de fato, algum poder. O primeiro passo prático foi o mais difícil: contratar um corretor de imóveis. Ricardo sempre cuidou dessas coisas, e eu não conhecia ninguém. Meus filhos sugeriram nomes de amigos da família, mas eu recusei. Eu não queria ninguém que me olhasse com pena ou que conhecesse minha história. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Pesquisei na internet. Encontrei uma agência com boas avaliações e marquei uma reunião com uma corretora chamada Ana, uma mulher jovem e objetiva. Ela veio até a minha casa e a analisou com um olhar clínico, não sentimental. Falou sobre potencial de mercado e as pequenas reformas para valorizar. Foi doloroso ouvir, mas também necessário. Era a primeira vez que alguém tratava minha casa como um bem, não como um santuário. Organizar a papelada foi uma jornada por um passado que eu não conhecia. O advogado me pediu as escrituras originais, os comprovantes de impostos dos últimos 5 anos, as contas de consumo. Tive que mergulhar no escritório de Ricardo, abrindo pastas e arquivos que nunca toquei. Descobri investimentos sobre os quais ele nunca falou, apólices de seguro em nome de pessoas que eu não conhecia. Cada papel era uma pequena revelação, um lembrete de quão compartimentada era a sua vida. Eu me senti uma arqueóloga desenterrando uma civilização estranha no meu próprio lar. A sensação de incompetência me assombrava a cada documento que eu não entendia. Mas a necessidade me forçava a continuar, a aprender, a decifrar aquele código. A placa de "Vende-se" no jardim foi como uma declaração de guerra silenciosa. Eu vi o funcionário da imobiliária martelando-a na grama que eu cuidei por tantos anos. Foi um ato público, visível. Os vizinhos começaram a me olhar de forma diferente. Alguns com curiosidade, outros com desaprovação. O telefone não parava de tocar. Eram amigos antigos, parentes distantes, todos querendo saber por que eu estava me desfazendo das memórias. Cada ligação era um pequeno julgamento, uma tentativa de me fazer sentir culpada ou instável. Eu aprendi a dar respostas curtas e vagas, a criar uma barreira para proteger minha decisão. Foi meu primeiro grande exercício de impor limites, de dizer não sem me justificar. As primeiras visitas de compradores foram uma tortura. Ver estranhos andando pelos meus corredores, abrindo os armários dos meus filhos, avaliando o espaço onde minha vida aconteceu, era uma violação. Eles comentavam sobre a necessidade de modernizar a cozinha, de derrubar uma parede, de trocar o piso. Cada sugestão era uma crítica à vida que eu construí. Um casal chegou a rir de um papel de parede antigo no quarto de hóspedes. Naquele dia, depois que eles foram embora, eu me tranquei no banheiro e chorei pela primeira vez desde que tomei a decisão. Chorei de raiva, de humilhação e de medo. A dúvida voltou com força. Será que eu conseguiria levar aquilo até o fim? Lentamente, um novo hábito começou a se formar. Todas as manhãs, em vez de me perder nas memórias, eu me sentava à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Anotava as tarefas do dia: ligar para o advogado, confirmar a visita com a corretora, organizar mais uma caixa de documentos. Era uma rotina forçada, mecânica no início, mas que me dava um senso de propósito. Aquele caderno se tornou meu novo centro de comando. Nele, eu não era a viúva de Ricardo. Eu era a gestora de um projeto. Um projeto complexo e doloroso.
mas meu. Era a primeira vez em 40 anos que minha rotina não girava em torno de outra pessoa. Eu estava, aos poucos, aprendendo a ser a protagonista da minha própria agenda. Comecei a entender a linguagem do dinheiro, algo que Ricardo sempre manteve longe de mim. Eu passava horas online, lendo sobre o mercado imobiliário, sobre tipos de investimento, sobre planejamento financeiro para a terceira idade. As palavras que antes me assustavam, como liquidez, tributação e o fundo de investimento, começaram a fazer sentido. Pedi ao advogado que me explicasse cada cláusula do contrato de venda, cada detalhe da transação. Ele foi paciente. Aos poucos, a névoa da ignorância começou a se dissipar. Não era sobre me tornar uma especialista, mas sobre não ser mais uma passageira na minha própria vida financeira. Eu estava aprendendo a segurar o volante. A disciplina se tornou minha aliada. Eu me forçava a sair de casa todos os dias, mesmo quando não queria. Caminhava até o banco, ia ao cartório, resolvia pequenas pendências. Eram pequenas vitórias contra a inércia do luto. Comecei a cozinhar para mim mesma. Refeições simples, mas que eram um ato de autocuidado. Parei de fazer o café para dois. Joguei fora a caneca do time dele. Esvaziei meu lado do armário, espalhando minhas roupas por todo o espaço. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que reconfiguravam o espaço físico e mental. Eu estava, tijolo por tijolo, desmontando o museu e construindo um abrigo provisório para a mulher que eu estava me tornando. A mentalidade de vítima começou a se enfraquecer. No início, cada passo que eu dava era movido pela dor da traição, pela humilhação imposta por Marta. Eu estava agindo em reação a eles. Mas, com o tempo, algo mudou. A motivação começou a vir de dentro. Eu não estava mais apenas vendendo a casa para me vingar ou para fugir do passado. Eu estava vendendo a casa para comprar meu futuro. A percepção mudou sutilmente. A venda deixou de ser um ato de destruição e se tornou um ato de criação. Eu estava liquidando um ativo para financiar uma nova vida. Uma vida que seria escrita inteiramente por mim, nos meus termos. A casa começou a se transformar diante dos meus olhos. Seguindo o conselho da corretora, contratei uma pequena equipe para fazer reparos. Eles pintaram as paredes com cores neutras, cobrindo as marcas de quadros e o desbotado do tempo. Tiraram os tapetes pesados, revelando um piso de madeira que eu nem lembrava que existia. Guardei em caixas os porta-retratos, os bibelôs, as pequenas coisas que personalizavam o ambiente. A casa foi se tornando impessoal, limpa, pronta para receber outra história. Foi um processo doloroso de desapego, mas a cada objeto guardado, eu sentia um pouco do peso do passado se soltando de mim. A casa estava se preparando para um novo dono, e eu também. O medo de fracassar era um fantasma constante. Nas noites insones, a dúvida me assaltava. E se eu não conseguisse vender a casa por um bom preço? E se eu fizesse um mau negócio com o dinheiro? E se eu acabasse sozinha e desamparada em um apartamento pequeno e triste? A voz da Célia de antes, a mulher dependente e assustada, sussurrava no meu ouvido que eu não era capaz, que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Eu me agarrava ao meu caderno de anotações como um amuleto, relendo meus planos, minhas pequenas conquistas, para me lembrar de que eu já tinha chegado até aqui. A luta não era só contra o mundo, era principalmente contra a mulher que eu fui. Os pensamentos antigos voltavam como ondas. Em um dia particularmente difícil, encontrei uma caixa de cartas que trocamos no início do namoro. Li algumas delas, e a dor da perda do homem que eu amei, o jovem Ricardo cheio de promessas, me atingiu com força. Por um instante, a raiva desapareceu e deu lugar a uma tristeza profunda. Eu me perguntei se não estava sendo dura demais, se não deveria perdoar, se não deveria honrar as boas memórias. Pensei em Lucas, o rapaz silencioso. Ele não tinha culpa. A velha Célia, a conciliadora, a cuidadora, quase me convenceu a ligar para o advogado e parar tudo. Mas então, a lembrança do olhar de desprezo de Marta me trouxe de volta à realidade, e eu fechei a caixa. O conflito interno mais agudo era sobre a minha identidade. Por 40 anos,
Eu fui a esposa de Ricardo, a mãe de Marcos e Lúcia, a dona daquela casa. Sem esses papéis, quem era eu? O futuro era um abismo assustador. Uma página em branco que eu não sabia como preencher. A ideia de recomeçar aos 68 anos parecia absurda, exaustiva. Havia dias em que a energia simplesmente sumia, e eu só queria me enrolar na cama e desistir. Nesses momentos, eu me forçava a fazer uma única coisa produtiva, por menor que fosse. Pagar uma conta, responder um e-mail. Eram pequenas provas para mim mesma de que eu ainda existia, de que eu ainda era funcional, mesmo sem os meus antigos títulos. A solidão era uma companheira traiçoeira. Antes, a solidão era preenchida pela dor do luto. Agora, era uma solidão diferente, a solidão da autonomia. Não havia ninguém para validar minhas decisões, para me dizer se eu estava no caminho certo. Meus filhos, quando souberam da venda, ficaram furiosos. Lúcia chorou ao telefone, me acusando de apagar a história da família. Marcos foi mais duro, disse que eu estava sendo influenciada por aproveitadores e que o luto estava afetando meu julgamento. Eles não entendiam que aquela decisão era justamente o meu ato mais lúcido em muito tempo. A oposição deles, embora dolorosa, serviu para fortalecer minha convicção. Eu precisava fazer aquilo por mim, e por mais ninguém. O medo do julgamento social era real. Em uma ida ao supermercado, encontrei uma antiga amiga da família. Ela me olhou com pena e disse: Célia, querida, você tem certeza do que está fazendo? Ricardo amava tanto aquela casa. A frase foi dita com uma falsa preocupação que mal escondia a crítica. Senti meu rosto queimar. Em vez de me justificar, como eu faria antes, apenas sorri e disse: Tenho absoluta certeza. Estou começando um novo capítulo. A surpresa no rosto dela me deu uma pequena injeção de força. Eu estava aprendendo a ser a guardiã da minha própria história, a não permitir que outros a escrevessem por mim. O conflito externo mais direto veio como eu esperava. Meu advogado me ligou para dizer que havia recebido uma notificação extrajudicial dos representantes de Marta e Lucas. Eles reivindicavam o direito de herança sobre o imóvel e ameaçavam entrar na justiça para bloquear a venda. Meu estômago gelou. Por um momento, o pânico tomou conta. Eu imaginei uma batalha judicial longa e desgastante, a exposição pública de toda a história. Mas o advogado me acalmou. Ele releu a cláusula do documento e foi categórico. Eles não têm base legal. É uma tentativa de intimidação. Ele perguntou como eu gostaria de proceder. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Responda que o imóvel é de minha propriedade exclusiva e que a venda prosseguirá. A reação dos meus filhos foi o desafio mais doloroso. Eles marcaram um jantar para conversar. Na prática, foi uma intervenção. Sentaram-se à minha frente e, com tons que variavam entre a preocupação e a irritação, tentaram me dissuadir. Marcos falou sobre o valor sentimental. Lúcia falou sobre a minha estabilidade. Eles argumentaram que eu deveria alugar a casa, ou deixar que um deles morasse lá. Eles planejaram meu futuro sem me incluir. Foi a primeira vez que eu os enfrentei de verdade. Eu os ouvi em silêncio e, quando terminaram, eu disse, com calma: Eu amo vocês, mas esta decisão é minha. A casa será vendida. E eu preciso que vocês respeitem isso. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas foi o silêncio de um novo limite estabelecido. Surgiram desafios inesperados no processo de venda. Um problema na documentação antiga do terreno exigiu semanas de idas e vindas ao cartório. Um vazamento descoberto durante a vistoria de um comprador precisou de um conserto caro e urgente. Cada obstáculo era um teste à minha resiliência. Em outros tempos, eu teria ligado para Ricardo, desesperada. Agora, eu tinha que resolver sozinha. Eu aprendi a negociar com prestadores de serviço, a comparar orçamentos, a ser firme nos prazos. Cada problema resolvido era mais uma prova de que eu era capaz. Eu estava acumulando competências que nunca soube que precisaria, construindo uma autoconfiança prática, baseada em ações, não em sentimentos. O progresso era lento, mas constante. A cada semana,
Eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais no controle. A corretora ligou um dia, animada. Havia uma proposta sólida, de um casal jovem que realmente amou a casa. O valor era justo, dentro do que havíamos estabelecido. Ela me explicou os termos, os prazos, os próximos passos. Eu ouvi tudo com atenção, fiz perguntas, pedi um tempo para pensar. Não havia mais pânico. Não havia mais a sensação de estar sendo levada pela correnteza. Eu analisei a proposta no meu caderno, ponderei os prós e os contras. No dia seguinte, liguei para a corretora e disse: eu aceito. A decisão foi calma, clara e inteiramente minha. A confiança se instalou de forma sutil. Não foi uma explosão de alegria, mas uma tranquilidade profunda. Eu percebi que não tinha mais medo do telefone tocando. Eu não me encolhia mais ao ouvir a campainha. Eu conseguia olhar para as fotos de Ricardo sem que a dor me paralisasse. A tristeza ainda estava lá, mas não me definia mais. A humilhação ainda existia como uma cicatriz, mas não sangrava mais. Eu comecei a pesquisar apartamentos para alugar em um bairro diferente, mais perto do centro. Um lugar que não tivesse nenhuma memória associada a ele. A ideia de uma casa nova, menor e mais prática, começou a me parecer não um rebaixamento, mas uma libertação. O processo de esvaziar a casa foi a etapa final da minha transformação. Contratei uma empresa para embalar os móveis que eu levaria e para descartar o resto. Vi homens desconhecidos carregando o sofá onde assistimos a tantos filmes, a mesa de jantar onde celebramos tantos aniversários. Doei as roupas de Ricardo, seus livros, suas ferramentas. Cada objeto que saía pela porta era um pedaço do passado sendo liberado. Meus filhos vieram buscar as coisas de infância deles. Foi um dia melancólico, mas sem o peso de antes. Estávamos fechando um ciclo. Não de forma trágica, mas necessária. Eu guardei apenas uma pequena caixa de recordações. O resto, eu deixei ir. No dia de assinar a escritura final no cartório, eu me vesti com cuidado. Escolhi uma roupa que não usava há anos, uma que Ricardo não conhecia. Sentei-me à mesa, ao lado do meu advogado. Do outro lado, o casal de compradores sorria, ansioso. Eu li o contrato com atenção. Cada linha. Quando peguei a caneta para assinar, minha mão não tremeu. Meu nome, Célia Almeida. Parecia diferente no papel. Era o nome de uma mulher inteira, não a metade de um casal. Ao assinar, não senti tristeza. Senti uma clareza imensa. Eu estava assinando não apenas a venda de um imóvel, mas a minha própria carta de alforria. A força que eu sentia não era agressiva. Era uma força silenciosa, interna. Era a certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu conseguiria lidar. Eu havia navegado por um sistema burocrático complexo, enfrentado a oposição da minha família, superado as ameaças de estranhos e, o mais importante, vencido meus próprios demônios. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. A única validação que importava era a minha. Eu havia me tornado minha própria porto seguro. A mulher que saiu daquele cartório não se parecia em nada com a viúva frágil que havia entrado no escritório do advogado meses antes. O último ato foi entregar as chaves. Encontrei os novos proprietários na porta da casa agora vazia. A jovem esposa estava com os olhos brilhando. Ela me disse: "Vamos ser muito felizes aqui. A senhora construiu um lar maravilhoso." Eu sorri. Um sorriso genuíno. Agora o lar é de vocês. Construam uma nova história. Entreguei o chaveiro a ela. Nossas mãos se tocaram por um instante. Foi um momento de passagem, de transferência. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Não havia mais nada para mim ali. Eu não estava deixando uma casa. Estava deixando a pele antiga para trás. Naquela noite, em um quarto de hotel impessoal, com uma mala no canto, eu pedi o serviço de quarto. Sentei-me perto da janela e olhei as luzes da cidade. Um panorama vasto e anônimo se estendia à minha frente. O silêncio no quarto era absoluto, mas não era um silêncio de ausência ou de perda. Era um silêncio de paz, de potencial. Eu não sabia exatamente qual seria meu próximo passo, onde eu moraria,
o que faria com o dinheiro ou com o resto da minha vida. Mas, pela primeira vez em muito, muito tempo, a incerteza não me assustava. Ela parecia liberdade. Eu peguei meu caderno, abri em uma página em branco e, pela primeira vez, sorri. Eu já não era mais a mesma. A jornada tinha me quebrado, mas me reconstruiu em algo muito mais forte. O primeiro dia no meu novo apartamento foi de um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado e assombrado da casa grande, que ecoava a ausência de Ricardo. Este era um silêncio limpo, novo, como uma folha de papel em branco. Eu me sentei no chão da sala vazia, com as caixas ainda fechadas ao redor, e respirei fundo. O ar não carregava o peso de 40 anos de memórias, mentiras e decepções. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia uma viúva de luto, mas apenas uma mulher, Célia, sentada no seu próprio espaço. A conquista não foi o dinheiro no banco ou a vitória legal. Foi a posse daquele silêncio. Um silêncio que não era a ausência, mas sim a mais pura e simples presença de mim mesma. A mulher que eu era antes teria se apavorado com aquele vazio. A Célia que vivia na sombra de Ricardo precisava de rotinas estabelecidas por ele, de móveis que contavam a história dele, de um jardim que ele amava. Ela media seu valor pela harmonia que criava para os outros. A mulher que eu me tornei, no entanto, via naquele apartamento vazio um universo de possibilidades. Eu não precisava mais preservar um legado que se revelou falso. Eu podia pintar as paredes da cor que eu quisesse, comprar um sofá que fosse confortável apenas para mim e encher as prateleiras com livros que apenas eu gostaria de ler. A maior diferença entre o antes e o depois não estava no endereço, mas na percepção de que minha vida, finalmente, não precisava da aprovação de mais ninguém. As reações externas não demoraram a chegar e foram um espelho do meu próprio processo de mudança. Meus filhos, Marcos e Lúcia, visitaram-me no novo apartamento com uma cautela que beirava o espanto. Eles esperavam encontrar uma mãe deprimida e perdida, mas encontraram uma mulher organizando sua nova vida com uma eficiência calma. Lúcia, ao ver a simplicidade do lugar, comentou: "É tão diferente, mãe." Havia admiração em sua voz, um reconhecimento de que eu era mais forte do que ela imaginava. Marcos, por outro lado, manteve um silêncio respeitoso. Ele não entendia completamente a minha decisão, mas via em mim uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. A dinâmica familiar havia mudado para sempre. Eu não era mais a figura frágil a ser cuidada, mas a matriarca que havia redefinido seus próprios termos. Olhando para trás, reconheço o caminho percorrido com uma clareza que antes me era impossível. Cada noite de insônia, cada documento indecifrável, cada visita de um comprador curioso, foi um degrau. A dor da traição foi o combustível que me forçou a sair da inércia. A humilhação que Marta me impôs foi o catalisador que dissolveu a mulher complacente que eu havia sido por 4 décadas. Eu não escolhi aquela jornada, mas fui forçada a caminhar por ela. E ao longo do caminho, despojei-me de tudo, da casa, das memórias, do sobrenome que carreguei com orgulho e que se revelou uma fachada. O que restou no final não foi a Célia esposa ou a Célia mãe. O que restou foi apenas Célia. E pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. A primeira conquista tangível foi comprar uma cama nova. Parece algo simples, mas para mim foi um ato revolucionário. Por 40 anos, dormi em uma cama escolhida por Ricardo, no lado que me foi designado. Na loja, deitei-me em vários colchões, sem pressa, sentindo qual se adaptava melhor ao meu corpo. A vendedora me olhava com paciência. Escolhi uma cama de casal, não por esperar companhia, mas porque eu queria o luxo do espaço. Queria poder me esticar no meio da noite e não encontrar um limite. Não sentir a ausência de um corpo ao lado. Naquela primeira noite, no meu quarto novo, deitada no centro exato da cama, eu dormi profundamente pela primeira vez em mais de um ano. Foi a reconquista do meu próprio descanso, do meu próprio espaço íntimo. Depois vieram as pequenas liberdades. Comecei a caminhar pelo meu novo bairro sem rumo, descobrindo cafés, livrarias e parques.
Matriculei-me em um curso de cerâmica, algo que sempre quis fazer, mas que Ricardo considerava uma sujeira desnecessária. Sentir o barro frio em minhas mãos, moldando algo novo do zero, era uma metáfora perfeita para o que eu estava fazendo com a minha vida. Ninguém no curso me conhecia como a viúva de Ricardo. Eu era apenas a Célia, a aluna novata que sorria mais do que falava. A invisibilidade que antes me feria na sociedade agora era um presente. Eu podia ser quem eu quisesse, construir uma nova identidade a partir das minhas próprias escolhas e não das expectativas dos outros. A reação dos amigos antigos foi mista. Alguns se afastaram, desconfortáveis com a minha nova versão, que não se encaixava mais nos jantares de casais e nas conversas sobre o passado. Outros, no entanto, se reaproximaram com um novo tipo de respeito. Uma amiga de longa data, Helena, me confessou durante um café: Célia, eu nunca teria tido a sua coragem. Vê-la recomeçar assim me fez pensar sobre a minha própria vida. Percebi que minha história, embora dolorosa, estava servindo de inspiração silenciosa, não por heroísmo, mas pela simples demonstração de que é possível sobreviver a um desmoronamento e encontrar terra firme do outro lado, mesmo quando todos esperam que você se afogue nos escombros. A transformação mais profunda foi a financeira. Pela primeira vez na vida, eu era a única responsável pelo meu dinheiro. Estudei sobre investimentos de baixo risco, abri minha própria conta em uma corretora e aprendi a ler extratos e a planejar um orçamento. O dinheiro da venda da casa não era um prêmio de loteria, era uma ferramenta. Uma ferramenta para garantir minha segurança, minha independência e, mais importante, para financiar o meu propósito. A Célia de antes assinava papéis sem ler. A Célia de agora questionava cada taxa, comparava cada opção. A autonomia financeira me deu uma dignidade que eu não sabia que me faltava. Era a prova concreta de que eu era capaz de gerir meu mundo, sem a necessidade de um protetor. A ideia da fundação surgiu em uma noite de insônia, não como um plano de vingança, mas como uma epifania. O que eu faria com aquele dinheiro além de garantir meu conforto? Deixá-lo para meus filhos? Eles já tinham suas vidas. A dor que eu senti, a sensação de ser invisível e desamparada, não era única. Quantas outras mulheres, especialmente da minha idade, se encontravam em situações semelhantes, presas a passados dolorosos por dependência emocional ou financeira? Eu decidi que o legado de Ricardo não seria uma herança de bens, mas a semente de algo transformador. Eu usaria o dinheiro que veio da dissolução daquela vida para construir pontes para outras mulheres. O nome da fundação foi a minha declaração final de independência. Fundação Almeida. Almeida era o meu nome de solteira, o nome da mulher que eu era antes de me tornar a Senhora Almeida. Resgatar aquele nome foi como desenterrar um artefato precioso. Era a minha identidade original, a minha linhagem, a minha força ancestral. Apagar o sobrenome dele não foi um ato de ódio, mas de clareza. A fundação não seria construída sobre a dor que ele me causou, mas sobre a resiliência que eu descobri em mim mesma. Era a minha forma de reescrever a história, garantindo que meu nome, Célia Almeida, significasse algo mais do que uma vida de dedicação a um homem que não a mereceu. A notícia da venda da casa e da criação da fundação chegou aos ouvidos de Marta, como eu imaginei que chegaria. Meu advogado me contou que o advogado dela entrou em contato, primeiro com incredulidade, depois com uma raiva impotente. Não havia nada que eles pudessem fazer. A propriedade era legalmente minha, e a minha decisão sobre o destino do dinheiro era soberana. A vitória não foi ouvir sobre a fúria deles. A verdadeira vitória foi a minha completa indiferença. A vida deles, as expectativas deles, a ganância deles, não me afetavam mais. Eles eram personagens de um livro que eu finalmente havia fechado e colocado na estante mais alta, para nunca mais abrir. Meus filhos, inicialmente céticos, tornaram-se meus maiores aliados. Quando apresentei o projeto da fundação, com um plano de negócios e um propósito claro, eles me olharam com uma admiração que eu nunca tinha recebido antes. Marcos, com sua mente prática,
Ajudou-me com a parte burocrática. Lúcia, com seu coração generoso, se voluntariou para ajudar a estruturar os primeiros programas de apoio. Eles não estavam mais tentando me proteger, estavam aprendendo comigo. A tragédia que ameaçou destruir nossa família acabou por nos unir de uma forma nova e mais honesta, baseada no respeito mútuo por quem nos tornamos individualmente. O contraste entre a minha vida de antes e a de agora é gritante. Antes, meus dias eram preenchidos com a manutenção de uma casa e de um relacionamento. Minha maior preocupação era se o jantar estaria pronto na hora ou se as camisas de Ricardo estavam bem passadas. Hoje, meus dias são preenchidos com reuniões, planejamento e o propósito de ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria força. A escala do meu mundo diminuiu, de uma casa grande para um apartamento, mas o seu significado se expandiu infinitamente. Troquei a segurança de uma vida previsível pela incerteza gratificante de um trabalho com propósito. Houve um dia, meses depois, em que encontrei uma foto antiga minha e de Ricardo, da época do nosso noivado. Eu a segurei por um longo tempo, esperando a onda de dor ou raiva que costumava vir. Mas ela não veio. O que senti foi uma espécie de compaixão distante pela jovem que eu era, tão cheia de sonhos e tão ingênua sobre a complexidade da vida e das pessoas. Eu não a julguei, apenas reconheci sua jornada e agradeci, silenciosamente, por ela ter tido a força para suportar tudo o que veio depois. Naquele momento, eu percebi que o perdão não era sobre ele. Era sobre fazer as pazes com o meu próprio passado e com a pessoa que eu precisei ser para sobreviver. A primeira mulher que a Fundação Almeida ajudou foi uma senhora chamada Clara, que, assim como eu, se viu sozinha e financeiramente desamparada após a morte do marido. Oferecemos a ela assessoria jurídica e apoio psicológico. No dia em que ela conseguiu sua pensão e me agradeceu com lágrimas nos olhos, eu senti um tipo de satisfação que nenhuma casa, joia ou bem material jamais poderia me proporcionar. A dor da minha traição individual havia sido transformada em um ato de solidariedade coletiva. Aquele era o verdadeiro testamento. Não o de Ricardo, mas o meu. Um testamento escrito não com bens, mas com atos de dignidade. A surpresa nos olhos das pessoas quando me reencontram é a prova mais visível da minha mudança. Elas esperam a figura frágil e enlutada e encontram uma mulher de 69 anos com uma agenda cheia e um brilho nos olhos. A conversa não gira mais em torno de lamentações sobre o passado, mas sobre os planos para o futuro da Fundação. Alguns me veem como uma anomalia, uma viúva que não se comportou como o esperado. Mas outros, especialmente as mulheres, me olham com uma cumplicidade silenciosa. Em seus olhares, vejo a faísca da possibilidade, a ideia de que nunca é tarde demais para reivindicar a autoria da própria história. Meu relacionamento com a solidão mudou completamente. Antes, a solidão era um monstro que me assombrava nos corredores vazios da casa. Era a prova da minha perda, do meu abandono. Hoje, eu aprecio meus momentos de solitude. Eles são o tempo em que recarrego minhas energias, em que leio, em que planejo, em que simplesmente sou. Aprendi a distinguir a solidão da solitude. A solidão é a ausência dos outros. A solitude é a presença de si mesmo. E eu, finalmente, aprendi a desfrutar da minha própria companhia, a ser meu próprio porto seguro, um que nenhum barco pode abandonar. Refletindo sobre tudo, percebo que a frase de Marta, "Você era apenas a primeira", embora dita com crueldade, continha uma verdade involuntária. Eu era a primeira versão de mim mesma, uma versão que precisava ser desconstruída para que a versão final, a mais autêntica, pudesse emergir. Ela tentou me definir como um ponto de partida superado, mas, sem querer, ela me deu o ponto final de uma vida e o ponto de partida de outra. A sua tentativa de humilhação foi, ironicamente, o instrumento da minha libertação. Eles pensaram que estavam reivindicando uma herança, mas tudo o que fizeram foi me devolver a mim mesma.
O poder que descobri não tem a ver com dinheiro ou vingança. É o poder silencioso da escolha. A escolha de não ser definida pela traição de outra pessoa. A escolha de transformar a dor em propósito. A escolha de dizer não ao papel de vítima que a sociedade tão prontamente nos oferece. É um poder que não grita, mas age. Ele se manifesta na assinatura de um documento, na criação de um projeto, no simples ato de construir uma vida que seja verdadeira para si mesma, independentemente do que os outros esperem ou pensem. E esse poder, uma vez descoberto, nunca mais pode ser tirado de você. A admiração mais inesperada veio de Lucas, o filho de Ricardo. Meses depois, recebi uma carta curta dele. Ele não pediu desculpas pelo comportamento da mãe, mas escreveu que soube da fundação e que achava que o pai teria orgulho. Não sei se era verdade e, para ser sincera, não me importava. Mas naquela carta, eu li o respeito de um homem que via em mim não a primeira esposa de seu pai, mas uma mulher que havia encontrado uma saída digna de um labirinto de dor. Respondi com um simples bilhete de agradecimento. Não havia mais nada a ser dito. Nossas histórias haviam se separado para sempre. Minha conquista intangível mais valiosa foi a paz. Não é uma paz de felicidade constante, mas uma paz de aceitação. Aceitação de que o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser construído. Aceitação de que a vida é frágil e as pessoas são falhas, inclusive eu mesma. Aceitação de que a força não está em nunca cair, mas em sempre encontrar uma maneira de se levantar. Essa paz não é um destino final, mas uma prática diária. É a calma que sinto ao tomar meu café da manhã, olhando a cidade acordar pela janela do meu apartamento, sabendo que o dia que se inicia pertence única e exclusivamente a mim. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo as marcas do sofrimento. Vejo as linhas de um mapa que mostra por onde eu passei, as tempestades que enfrentei e as rotas que descobri sozinha. Não sou mais jovem, mas me sinto mais viva do que nunca. A juventude busca a felicidade. A maturidade, quando conquistada, busca o significado. E eu encontrei o meu, não no amor de um homem ou na estrutura de uma família, mas no serviço a outras mulheres e na fidelidade à minha própria verdade. A casa que eu perdi era feita de tijolos. O lar que eu construí dentro de mim é indestrutível. Aos que me ouvem, a mensagem que deixo não é uma lição, mas um testemunho. A vida pode te levar ao chão. Pessoas em quem você confia podem te trair da forma mais profunda. O mundo pode tentar te convencer de que seu valor diminuiu, de que seu tempo já passou. Mas dentro de cada um de nós existe uma força silenciosa, uma dignidade que não pode ser roubada. Ela pode estar adormecida sob camadas de dor, hábito ou medo, mas está lá. E às vezes, é preciso que tudo desmorone para que você finalmente tenha o espaço necessário para se reconstruir, não como era antes, mas como sempre deveria ter sido. Não espere por um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Não espere que a justiça venha de fora. A verdadeira justiça é aquela que você concede a si mesma. É o ato de se levantar, sacudir a poeira e dar o primeiro passo em uma nova direção, por menor que seja. É reivindicar sua história, não como uma narrativa de sofrimento, mas como uma saga de resiliência. Sua vida não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E essa escolha, essa decisão silenciosa e poderosa, é o testamento final que ninguém pode contestar. Minha história com Ricardo terminou, mas a minha história, a de Célia Almeida, está apenas começando. E pela primeira vez, estou ansiosa para virar a próxima página, escrita inteiramente por mim. O passado foi a sua herança. O futuro é o meu legado. E ele é construído não sobre a divisão de bens, mas sobre a multiplicação da força, da dignidade e da esperança. O que começou como uma história de traição, terminou como uma história de triunfo. Não sobre ele, não sobre eles, mas um triunfo sobre o silêncio e o medo.
Um triunfo da mulher que eu finalmente me permiti ser.